Imagine ficar preso no lugar mais frio e mortal do planeta, sem comunicação, sem resgate, sem esperança. Agora imagine que todos sobreviveram. Como isso foi possível? Em 1914, um homem decidiu desafiar o impossível. Seu nome era Ernest Shackleton. E essa é a história de uma expedição que deu tudo errado, mas se tornou uma das maiores histórias de sobrevivência da humanidade. Fique até o final, porque o que esse grupo fez para sobreviver vai mudar sua visão sobre liderança e resistência humana. Em 4 de novembro de 1914, o navio britânico Endurance partiu com um objetivo ousado: atravessar a Antártida a pé, algo nunca feito antes. O plano era cruzar 2.900 quilômetros em cerca de 120 dias, usando mapas imprecisos, bússolas simples e pura coragem menos. Tudo isso no ambiente mais hostil do planeta. Mas havia um problema que quase ninguém levou a sério: o gelo. Em dezembro de 1914, ao entrar no mar de Weddell, o Endurance começou a enfrentar tempestades violentas e placas de gelo cada vez mais densas. Alguns tripulantes alertaram Shackleton: se continuarmos, podemos ficar presos, mas a missão falou mais alto. Em 18 de janeiro de 1915, o pior aconteceu. O navio foi completamente cercado pelo gelo. E o gelo não estava parado. Ele começou a arrastar o Endurance para longe do destino planejado. Eles não sabiam ainda, mas aquele seria apenas o começo do inferno. Por mais de 9 meses, o Endurance permaneceu imóvel, aprisionado no gelo antártico. Não era um bloqueio comum. A cada dia, a pressão aumentava. O gelo ronja estalava. Avançava lentamente, como se estivesse vivo, esmagando o casco do navio centímetro por centímetro. O inverno antártico se aproximava rapidamente, e com ele vinha algo ainda mais aterrador: escuridão quase total por semanas. Temperaturas capazes de matar um homem em minutos, ventos cortantes que atravessavam roupas, ossos e esperança. E o pior de tudo, nenhuma chance de socorro. Eles estavam fora de qualquer rota marítima, isolados do mundo. Em 27 de outubro de 1915, após observar o casco se partir e a água invadir o navio, Ernest Shackleton entendeu que a batalha pelo Endurance estava perdida. Reuniu a tripulação, olhou cada homem nos olhos, e então pronunciou as palavras que ninguém queria ouvir: abandonem o navio. Pouco tempo depois, o Endurance sucumbiu. Afundou lentamente, desaparecendo sob o gelo antártico como se nunca tivesse existido. Naquele instante, tudo mudou. Agora 28 homens estavam sozinhos no lugar mais hostil da Terra, sem navio, sem um plano claro de sobrevivência. A única coisa que restava era a liderança e a vontade de viver. Eles montaram um acampamento improvisado sobre uma enorme placa de gelo flutuante. Um chão instável, que podia se partir a qualquer momento. O estoque de alimentos era alarmante, apenas 1 mês de suprimentos. Aperte Dolly, sobreviver, significava se adaptar rapidamente. Para não morrer de fome, passaram a caçar focas e pinguins. Nada era desperdiçado. A carne servia de alimento. A gordura virava combustível. Até os ossos eram aproveitados. Mas apesar da fome, do frio e do perigo constante, Shackleton sabia que o maior inimigo não era o gelo, era a mente, o desespero silencioso, o medo que cresce à noite, a sensação de que a morte é inevitável. Se a tripulação perdesse a esperança, tudo estaria acabado. Por isso, Shackleton tomou decisões duras, porém estratégicas. Ele escondia a real quantidade de comida, para evitar pânico. Criou rotinas rígidas, como horários fixos, tarefas diárias e até momentos de descanso. E fazia questão de celebrar pequenas conquistas, como se fossem grandes vitórias. Cada dia sobrevivido era tratado como um triunfo. Naquele cenário extremo, liderar não era dar ordens. Era manter homens vivos por dentro, mesmo quando tudo ao redor dizia que não havia futuro. E essa escolha faria toda a diferença no que ainda estava por vir. Depois de meses à deriva sobre o gelo, enfrentando fome, frio e incerteza, o grupo finalmente alcançou a Ilha Elefante. Mas aquilo não era um refúgio, era apenas uma faixa de terra rochosa, isolada do mundo, fora de qualquer rota marítima. Nenhum navio passava por ali. Nenhum pedido de socorro seria ouvido. Shackleton entendeu rapidamente a realidade brutal. Se permanecessem naquele local, todos morreriam. Foi então que ele tomou a decisão mais arriscada de toda a expedição. Ele escolheu 5 homens entre os mais fortes física e mentalmente e preparou um pequeno barco aberto. Adaptado com o que restava de materiais, a embarcação não tinha cabine, não tinha proteção adequada e mal parecia capaz de enfrentar águas calmas. Quanto mais o oceano, mais perigoso do planeta. O destino era a Ilha Geórgia do Sul, a cerca de 1.300 quilômetros de distância. Entre eles, estava o temido Passagem de Drake,
um mar conhecido por ondas gigantes, ventos imprevisíveis e tempestades capazes de engolir navios inteiros. Durante 16 dias, eles enfrentaram o impossível, ondas que pareciam muralhas de água, frio tão intenso que congelava roupas e mãos, sono quase inexistente, corpos exaustos, à beira do colapso. Qualquer erro de navegação, qualquer descuido, significava morte imediata. Ainda assim, Shackleton manteve o foco. Ajustava o rumo com instrumentos primitivos, confiando mais na experiência do que na tecnologia. E, acima de tudo, mantinha seus homens acreditando que aquela travessia tinha um propósito. Quando finalmente chegaram à Geórgia do Sul, o sofrimento não acabou. Para conseguir ajuda, Shackleton e 2 companheiros precisaram atravessar montanhas jamais exploradas. Sem mapas, enfrentando neve profunda, fendas de gelo e o risco constante de cair no vazio. Foram dias caminhando sem saber se chegariam vivos ao outro lado. A ajuda finalmente veio, mas o resgate ainda estava longe de terminar. Foram 4 tentativas frustradas de retornar à Ilha Elefante. O gelo, o clima e as condições do mar sempre impediam o avanço. Cada falha aumentava a tensão e o medo de que fosse tarde demais. Até que, em 30 de agosto de 1916, quase 2 anos depois do início do pesadelo, Shackleton conseguiu voltar. O momento era decisivo. E então, o impossível aconteceu. Todos os 22 homens deixados para trás estavam vivos. Nenhuma morte, nenhuma deserção, nenhum homem abandonado. Shackleton nunca atravessou a Antártida como havia planejado. Sua missão original falhou. Mas sua liderança transformou o fracasso em uma das maiores histórias de sobrevivência já registradas. Em 2022, os destroços do Endurance foram encontrados no fundo do oceano, surpreendentemente bem preservados pelo gelo, menos como se o próprio continente quisesse guardar aquela história. O túmulo de Shackleton repousa na ilha Geórgia do Sul, perto do lugar onde tudo terminou e onde sua lenda começou. Essa não é apenas uma história sobre gelo, navios ou exploração. É uma história sobre liderança, esperança e o limite da resistência humana. Se você chegou até aqui, comenta Endurance e se inscreva no canal para mais histórias reais que parecem filmes.